Fala aí, quero hoje mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos falando outra vez sobre Godzilla e Kong Novo Império, também um pouco sobre uma possível lore do Monsterverse e teorizar um pouco, especular um pouco. Isso é bacana de se fazer. Enfim, no último filme do Monsterverse nos foi apresentado mais sobre a Terra Oca, inclusive especialmente sobre a fauna da Terra Oca. Foi mostrado bastante criaturas novas em que lá habitam, mas não só isso, nos foi mostrado bastante a mais da Terra Oca em geral mesmo. Teve muita coisa interessante. E algo que chamou a atenção de muita gente nisso foi quando Kong e Suco estão se dirigindo ao lar de Scar King. Eles estão chegando em sua base e para isso eles têm que atravessar um penhasco. Convenientemente, um esqueleto de uma criatura gigante estava caído, formando uma ponte. E essa criatura chamou muita atenção. Bem, esta criatura tem algumas teorias, inclusive teorias dizem que seria um tipo de Warbot ou coisas do tipo. Eu estou conversando aqui. Nós não temos nenhuma informação oficial sobre esta criatura e honestamente eu acredito que nunca teremos. Isso foi um recurso usado para criar um cenário. Eu duvido que eles mergulhem de fato na lore dessa criatura aí no filme. Muito provavelmente vai ficar apenas por isso mesmo e ser esquecido pelos produtores da Legendary Monsters, coisa do tipo. Isso sendo bastante honesto, eu adoraria que eles explicassem mais sobre isso, ainda mais sendo uma criatura tão gigantesca assim, mas eu duvido muito. Mas o que nós podemos presumir? Bem, talvez essa criatura não fosse necessariamente um predador, mas o que eu acredito de fato é que essa criatura esteja extinta, talvez. Talvez ela não exista mais na Terra Oca. Uma criatura desse tamanho precisaria de muito mais radiação para se alimentar. E faria sentido, como o Serizawa diz no filme de 2014, a Terra no passado era muito mais radioativa do que atualmente. E tinha radiação suficiente para essas criaturas. Mas a Terra atualmente provavelmente não haveria tanta radiação para uma criatura desse tamanho. E é provável que talvez tenha sido por isso que ela morreu. Ela é simplesmente gigantesca e seria difícil de outras criaturas que nós conhecemos do Monsterverse derrotarem ela, certo? Então, titãs aparentemente não morrem de velhice. Algo que tudo indica não. Não temos certeza, mas... bem, parece que não. E mesmo se morrem... não deveria ter morrido ainda. Então eu acredito que sim, tenha morrido por falta de alimento e falta de radiação na Terra. E que criatura seria essa? Bem, inicialmente tinha a teoria de que seria um titã saurópode, mas após nós vermos de outros ângulos, vimos que não tinha nem um pescoço tão comprido assim não. Então já podemos descartar essa possibilidade. Tinha teorias que seria algo como uma baleia voadora, uma baleia que nadaria no ar praticamente da Terra Oca. Seria algo interessante, mas também não é. E também haviam teorias de que poderia ser um Nozuki / Warbot gigante ou coisa do tipo, uma serpente gigante, que também não é o caso. E por que eu digo desses dois últimos? Porque nós podemos ver outros rodas gigantescos que provavelmente seriam membros dessa criatura, no lado do penhasco onde Kong e Suco estavam antes de atravessarem. Então provavelmente não se trata de uma baleia nem uma serpente por ter membros. E eu digo serpente, não Nozuki ou Warbot, porque nós podemos diretamente já descartar a possibilidade de ser um desses, justamente pelo formato do crânio que é completamente diferente. Além do mais, as costelas são muito grandes para se tratar de uma serpente, então eu acredito que realmente não faça muito sentido ser uma. Sobre esse crânio, ele não diz muita coisa também, não dá para especular muita coisa de qual animal pertenceria, até porque os titãs do Monsterverse em geral são uma mistura de animais. Nós temos o Behemoth, que é uma mistura de mamute com preguiça, nós temos a Scylla, que é uma mistura de um cefalópode com algum tipo de caranguejo, certo? Temos também o Methuselah, que é uma mistura de tartaruga, talvez, um rinoceronte, coisa do tipo. O Scar King mesmo é uma mistura de chimpanzé com orangotango e podemos continuar assim por tempos. Então,
dá pra ter uma noção. O crânio lembra um pouco o crânio de um, entre aspas, o Godzilla, onde o Machado Kong estava fincado. Que aquele crânio também não bate com o de um Godzilla, embora na história pra ser um Godzilla, acabou que foi feito meio às pressas por conta da pandemia, né, que era quando o Godzilla estava sendo feito, e aí eles provavelmente, isso não é um Godzilla, provavelmente, aí eles devem só realmente ter reaproveitado o modelo, pra não ter que gastar fazendo um modelo diferente. Como eu disse, eles não se interessam na lore desse bicho, com certeza não, é simplesmente só um artefato de cenário. Mas em geral, no que eu acredito que seja esta criatura, bem como eu disse, eu acredito que já esteja extinta e fosse algum tipo de... não predador, ele seria uma criatura gigante, mas não predador. E talvez quadrúpede, eu diria, que viveria na Terra Oca. Lógico, viveria na Terra Oca. E é interessante se pensar também, talvez, mesmo sendo gigante, não seria tão poderosa, porque nunca ajudaria em lutas, sendo titã. Enfim, é o que eu particularmente acredito. Nós podemos esperar sair o livro da arte. Possa ser que ele conte mais coisas, mais detalhes, eu não acho que vai ser nada muito a fundo, mas possa ser que ele diga alguma coisa a respeito sobre esse monstro, algo que eu acredito que vai ser sim bem superficial, vai ser mesmo algo sobre... Aí pensamos na ideia de um monstro gigantesco da pré-história que estaria extinto, ou alguma coisa assim. Eles nos deem alguma ideia mais superficial sobre essa criatura, mas não falem dela a fundo. Eu particularmente acho que não vai acontecer, eu acho que é simplesmente um elemento de cenário que eles não pensaram nada a respeito, e vai ficar por isso mesmo. Mas, como eu sempre digo, o tempo vai dizer, eu posso estar errado. Mas enfim, o que vocês, qual a teoria particular de vocês para essa criatura gigantesca da Terra Oca? Eu adoraria saber aí nos comentários, se vocês puderem deixar. Como eu disse, eu acredito que seja alguma criatura gigantesca que não seria um predador e que já esteja extinta, provavelmente quadrúpede. Talvez até mesmo, quem sabe, uma possível espécie de dragão. Eu imagino que um daqueles, algo parecido com, quem sabe até mesmo um daqueles dragões orientais, né? Que sim, eles têm membros, embora sejam membros curtos, mas uma criatura assim comprida, seria interessante também, né? Mas enfim, é por especulação, porque como eu disse, não dá pra se basear em muita coisa. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. O servidor do Discord e minhas redes sociais estarão aí na descrição, se quiserem entrar no Discord para bater um papo comigo, com a galera de lá. Se quiserem me chamar nas redes sociais para sugestão de vídeo, perguntar alguma coisa, conversarem simplesmente, sejam muito bem-vindos. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou!